Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13, fala assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois o sal, sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que está na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a identidade da igreja, sobre a identidade do cristão. Uma coisa que a gente precisa ter bem na nossa mente, estar consciente, é de que a identidade do cristão ela está ligada, ela está conectada a um propósito em Deus. Ou seja, você é o que é porque existe um propósito em Deus. Deus tem uma vontade, Ele vai manifestar essa vontade no mundo e Ele vai fazer isso através da sua igreja. E a identidade que nós temos nele, o que Jesus diz aqui é que nós somos sal e luz. E isso tem implicações. Compreender essa fala de Jesus vai dar para a gente mais clareza sobre a nossa ação no mundo. Você está entendendo? Nós somos sal e luz do mundo. Mas se você for entender o Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre as características do discípulo, aquele que deseja seguir das bem-aventuranças, né? A gente vai parar, a gente vai cair nesse lugar que é quando a gente começa a ter então a nossa função no mundo. Ou seja, nós não temos um chamado para ficar numa bolha espiritual, mas nós somos dados ao mundo, como se fosse um presente, né? A gente vai entender isso aqui daqui a pouco. Mas Lutero entendeu isso. Lutero, quando ele estava no mosteiro e ele queria viver uma vida digna diante de Deus, o que o Lutero fez? Ele falou, não dá para viver aqui no mundo, então eu vou para o mosteiro. Eu vou aprender a caminhar com Cristo e tal. E ele teve um tempo ali buscando a Deus, buscando entender a salvação, a vida com Deus. E quando ele entendeu isso, o que ele aconteceu? Ele saiu desse lugar de conforto e ele voltou para o mundo. Por quê? Porque ele entendeu que o lugar da igreja era lá. É onde o discipulado é evidenciado. É lá no mundo que você é provado. Que você é provado se você é um cristão ou não. É lá no mundo que você consegue ter base, ter provas de se de fato a sua fé é uma fé consistente em Cristo Jesus. Ou seja, toda essa preparação de domingo, de sexta-feira, né, dos encontros, discipulado, pastoreio, é uma preparação sua para que você possa ter a sua ação no mundo. Então essa questão, essa dicotomia entre nós aqui e o mundo lá, na mentalidade cristã, na mentalidade do Novo Testamento, ela não existe. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, nesse lugar e a gente está no meio do mundo mesmo. Entendeu? Não tem o cristão, ele vive no meio dessa coisa toda. Tá brincando, né? O Yasser vai rir? Cadê o Yasser? O Yasser vai rir agora porque a gente estava sentado lá na Lagoa da Pampulha, eu, o Yasser e o Jean, e tinha uma garça lá. Aí eu falei com o Yasser, você conhece aquela história, a graça da garça? Muito ruim, né? Mas faz sentido, você já viu uma garça? A garça ela pode estar no meio lá da lagoa, do lamaçal, e ela tá lá só com a perninha lá, né? Branquinha, aquela coisa toda, ela não se suja. Ela vive no meio, né? Ela pode estar no meio de um lugar sujo, mas ela não se suja, é o cristão. O cristão ele vive no mundo e ele tem a capacidade extraordinária vindo de Deus, né? De estar no meio do mundo e não se sujar com as coisas do mundo. Está entendendo? Ou seja, todos nós temos um chamado para o mundo. Parece uma coisa estranha de se ouvir, mas é lá mesmo, é no mundo mesmo que Deus quer nos colocar. Olha da onde que eu tirei essa ideia. Vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois, ou seja, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Dá uma pausa, deixa sua Bíblia aberta aí. O sal, na antiguidade, ele não era usado simplesmente para tempero. Muitas vezes a gente lê esse negócio e fala assim, a gente é o tempero do mundo. A gente que tempera esse mundo sem sabor, né, sem gosto, para ficar mais gostoso de se engolir.
vamos dizer assim. Mas na antiguidade, nesse contexto aqui, o sal ele tinha uma outra função. Nesse contexto aqui não existia eletricidade, ok? Não existia geladeira. E o sal era usado para preservar o alimento. Por exemplo, o caçador foi lá e matou um animal lá. Vocês sabem que bicho é assim, ó, você matou hoje, se você não tomar cuidado, se não fizer lá o sangue, né, aquele negócio do sangue ir embora, se você não preservar direito, amanhã já estragou. Amanhã as moscas já vêm, a carne já começa a apodrecer. E para isso não acontecer, isso é uma técnica antiga, né, bem antiga mesmo, o sal era usado nessa preservação do alimento. Era usado para preservar, para o alimento não apodrecer. Para a carne poder ser usada, talvez depois de dias. Assim como a carne seca. Quem conhece carne seca do Nordeste sabe. A carne está lá, está na geladeira. Como é que a carne não estraga? É o sal. Muito sal. Então, essa técnica é uma técnica antiga de preservação daquilo que morreu. Você está entendendo? Era a geladeira dos antigos. Essa era a função do sal. O sal ele tinha essa função. Não somente isso, mas se a gente for entender isso dentro de um contexto também judaico, na tradição do povo de Israel, o sal era usado também nos sacrifícios, nas cerimônias de santificação dos alimentos, para receber, por exemplo, um alimento, né, para fazer todo aquele ritual de sacrifício a Deus. O sal ele servia ali como um purificador do alimento. Então, praticamente tudo aquilo que era recebido, aquilo que era morto, né, e era recebido no templo, havia ali um processo de santificação, de pureza, de purificação daquele alimento, entendeu? Um animal, alguma coisa, você vai acompanhar isso no livro de Deuteronômio e Reis também você vai ver algumas menções falando sobre o sal. Então olha só, quando os discípulos escutam Jesus falando sobre a igreja, os seus discípulos, os seus escolhidos serem sal do mundo, o que veio na cabeça dos discípulos não foi simplesmente dar gosto, mas eles entenderam o seguinte: então nós estamos no mundo para preservá-los. Entenda bem essa analogia. Adão pecou e por Adão, né, não é isso que o Novo Testamento vai dizer, Paulo vai falar, que através de Adão o pecado entrou no mundo. Né? O pecado entrou no mundo e o que é o pecado? O pecado é morte. O pecado ele atrai morte. Morte espiritual e morte física também. Mas a morte é a alienação de Deus. E o que é a alienação de Deus? Se Deus é a fonte de toda vida, ser alienado da vida é o quê? Morrer. Você está alienado da vida, da fonte de vida, ou seja, o destino daquilo que está separado da fonte de vida eterna é morrer. Ou seja, o mundo, os seres humanos e a criação, elas foram afetadas pelo pecado de Adão. O pecado entrou no mundo e quando o pecado entrou no mundo, afetou todas as esferas de existência, as esferas de vida. Então o descontrole entrou no mundo. Se você pudesse falar assim, mas por que teve terremoto, teve furacão até pouco tempo, a vontade de Deus? Às vezes não é a vontade de Deus, às vezes é só a consequência do pecado de Adão. As placas tectônicas estão em desordem, a natureza está em desordem, existe desordem. Por que existe câncer? Por que existe doença de pele? Por que existe isso aqui, gente? Miopia, astigmatismo? Porque o pecado entrou através de Adão e a gente foi afetado, a criação foi afetada. Por que existe violência? Por que existe essa sede por pecado, por poder, por ganância? Por que a gente maltrata o outro por causa da cor da pele? Por que a gente faz discriminação racial? Por que a gente faz injustiça social? Isso tudo é influência do pecado original de Adão. Quando Adão decidiu viver alienado de Deus, todas as relações e tudo no universo começou então a sofrer o quê? As consequências dessa alienação. Então, por exemplo, o que é por exemplo, a violência, um assalto, uma pessoa querer roubar o celular do outro, o carro do outro? É simplesmente um ser humano
alienado da vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era que a gente furtasse ao outro, prejudicasse ao outro, pelo contrário, a vontade de Deus é que a gente tivesse um coração tão misericordioso e tão comunitário que a gente lutasse para que o outro pudesse crescer e ter sua vida digna diante de Deus. É por causa do pecado que o Caim mata o Abel. Por que existe morte, assassinato? Porque isso tudo é a consequência do pecado. Você está entendendo? Essa é a grande realidade que nós vivemos. O mundo jaz do maligno, é o território do pecado, é o território onde a morte e todos os tipos de morte, eles afetam os seres humanos. E os seres humanos estão sendo afetados constantemente por essa morte. E é como se eles fossem desligados, parasse de correr sangue em suas veias, e o mundo aos poucos está morrendo. Nós sabemos disso. O mundo aos poucos está morrendo. Aos poucos. Pra você ter ideia, eu estava na Serra de Cipó, beleza? Quando você está no meio da natureza, você está ali, mato, gente. Mato, diversidade. Todo tipo de passarinho. Né? A gente chegou na pousada, já estava afastado da mata, ó. Vou pegar o pé da pousada ali. Aí a gente chegou a abrir assim a varanda assim, do negócio. Aí tava um pouco chovendo, aos micos, os micos passando. Passou uns 5 micos de um negócio para outro. Depois chegou as maritacas, depois chegou... Gente, eu nunca vi tanto bicho assim, ó, perto de mim. Entendeu? E aí depois a gente foi lá, fez a trilha, a história da trilha. Mas quando você está no meio da natureza, quando você está assim, no meio daquilo que o homem não tocou ainda, você percebe que o homem é um bicho que está afetado pelo pecado mesmo, porque toda vez que a gente coloca a mão em alguma coisa, o que a gente faz? Destrói. A gente mata. A gente está tão afetado pelo pecado, tão afetado pela morte, que a gente mata tudo que tem vida. A gente não só mata a natureza, a gente mata as relações. Toda vez que dois mortos se unem, eles começam a se matar um ao outro. A gente começa a ferir a dignidade do outro, a gente começa a quebrar tudo. E a gente só faz isso, a gente só quebra, só destrói, só mata. O que é a cidade? O que é isso aqui? A cidade é a tentativa do homem morto de construir o Éden. Só que o homem está morto e o Éden que ele constrói é o quê? Um Éden morto, ou seja, é tudo cimento, é tudo sem vida. É a violência, é essa coisa que a gente não consegue respirar direito. Esse negócio que você fica ali, eu estava passando em frente ao ponto de ônibus ali em frente à Cracolândia ali na Lagoinha, e aí você vê as pessoas, todo mundo agarrado na sua bolsa. Mas que mundo é esse, gente? Que você tem medo qualquer hora de alguém vir fazer o mal contra você. Que mundo é esse? É um mundo afetado pela morte. É um mundo afetado pelo pecado. O que é o tráfico de drogas? O que é um usuário de crack? O que é um cara que agride a mulher? O que é um filho ser criado no meio de um cenário de abusos? O que é isso, gente? Isso é tudo consequência do pecado original de Adão. E é por isso que a ênfase da igreja, a ênfase dos discípulos é pregar a salvação. Por quê? Porque a única coisa que pode sarar o ser humano na sua essência, e não esteticamente, a única coisa que pode sarar o ser humano de dentro para fora é o que? A vida de Cristo. Se ele for reconectado de novo em Deus, ele começa então a transformar todo o cosmos. As suas relações, a sua maneira de tratar dentro da família, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a criação. Então isso tudo começa a ser afetado. Então quando Jesus fala, por exemplo, vocês são sal, olha só, não é uma coisa que é a se adquirir. Não, eu preciso ser sal, você é. Isso é da sua identidade, você é. Você nasceu de novo, então você tem em você a propriedade que o sal tem. Você é sal. E se você foi salvo, e se você nasceu de novo, você tem uma função nesse mundo que está morrendo. E qual é a sua função? É preservar. É preservar antes que isso tudo acabe, antes que isso tudo sucumba. Mas aí você fala, pô, mas qual que é o sentido de eu preservar? O sentido é esse, cara. Que antes que essa pessoa morra, antes que isso aqui acabe, para que as pessoas tenham chance de viver o milagre do ser ressuscitado. Aquilo que estava morto, a planta que foi arrancada, ser ressuscitada, ser replanteada por Deus. Eu não estou falando de planta, eu estou falando de pessoas.
Por isso que quando a gente fala, isso entende isso aqui para a gente que gosta muito dos trabalhos sociais. Os trabalhos sociais desenvolvidos pela igreja, eles não são simplesmente trabalhos assim de fazer boas obras, não, pelo contrário, a gente tem uma intensidade evangelística por trás disso. Por quê? Porque se a gente pega uma criança, né, eu dei esse exemplo para a Karina há muito tempo atrás, uma criança que vive num lugar sem saneamento básico, vive no meio de bosta, de rio de esgoto, uma criança que vive no meio disso, tá lá vivendo, a família mora num 2, 3 cômodos, fossa, 8 crianças morando numa casa. Quando a igreja chega nesse lugar e a gente vai fazer o que? Os trabalhos de dignificação humana, o que está por trás do pensamento do cristão que entendeu que é sal na terra, não o cristão assistencialista, a gente precisa interagir com esse sofrimento, porque esse sofrimento, na verdade, é resultado de um sofrimento interior, espiritual. Mas, por enquanto eu não consigo, ou essa pessoa ainda não sofre a consequência do viver de novo, ela ainda não nasce de novo no reino de Deus, eu posso criar condições para que ela não acabe de se perder. Para que alguém não tenha uma doença e morra antes de conhecer o Evangelho. Para que a família não desfaça antes de conhecer o Evangelho, eu posso criar meios de preservar. Você está entendendo? Para que o adolescente que vive aqui nessa favela não chegue no tráfico de drogas e aí aconteça algo que ele morra, ou ele padeça, ou ele seja totalmente cauterizado em sua mente para que isso não aconteça, a igreja chega primeiro e preserva, porque ainda existe alguma coisa ali, ainda dá tempo de salvação, ainda dá tempo de alguém aprender a ler, e se essa pessoa aprender a ler enquanto é tempo, ela descobre o livro sagrado, ela descobre a fonte de vida eterna. Você está entendendo o trabalho de alfabetização? Se uma criança ela é alcançada antes, por exemplo, que a morte traga ela, você está entendendo? O evangelho chega primeiro e às vezes isso a gente pode até chamar daquilo que a gente conversou aqui de um pré-evangelismo, não tem problema nenhum nisso, é evangelho também, se a nossa consciência, se a nossa intenção é que essa pessoa seja salva, que ela tenha contato com a fonte da vida eterna. Ou seja, a ação da igreja no mundo é uma ação que a gente é lançado no mundo para que o mundo não morra, para que as pessoas não vivam um inferno futuro antecipadamente, está entendendo? Para que elas tenham tempo, para que elas vivem um pouco mais, para que elas tenham a chance de encontrar um cristão e ela ser alcançada pela palavra, para que a gente chegue lá nas prisões, para que a gente chegue nos sistemas e lute por sistemas justos, sim, mas para que a sociedade tenha mais tempo, os seres humanos tenham mais tempo, porque eles estão cortados, eles estão separados da fonte de vida eterna, eles estão morrendo, e para que eles não morram, Deus nos lança no mundo como sal. Nós somos o sal do mundo, é por isso que esse mundo ainda existe, porque é só tirar os cristãos desse mundo e isso aqui não dura, isso aqui acaba. Isso aqui acaba. Se tirar o cristão do mundo, o mundo acaba. Não resta mais nada, não resta mais nada. Não resta senso de justiça, senso de igualdade, amor fraternal. Os seres humanos vão se matar uns aos outros. Eles vão matar, eles vão destruir tudo que existe. Então a presença do cristão no mundo, a gente está lá com um propósito. É a ação misericordiosa de Deus, através da igreja, que carrega o seu Filho Jesus. Você está entendendo? Nós somos sal do mundo. Se você, seja lá onde você está, no seu trabalho, casa, bairro, não sei, nas suas relações, existe um propósito de você estar ali. Existe algo que Deus quer fazer ali. Talvez Deus não quer que alguém morra, que algo seja destruído, afetado pelo pecado. Mas você está ali para preservar isso.
para preservar o ser humano, para que a hora dele chegue e vai chegar rápido, para que a palavra chegue e entre nas casas, nos lares, nas famílias, nas mulheres. Você está entendendo? Então existe um propósito de você estar onde você está. Uma coisa que nós acreditamos, e eu tenho acreditado nisso cada vez mais, confiante na soberania de Deus. Eu estou tão confiante na soberania de Deus que eu já estou começando, os acasos para mim já não existem mais. Já não existem mais acasos. Estou onde estou porque existe um propósito. Se você trabalha em algum lugar, se você está casado com uma pessoa, se você está nessa igreja, existe um propósito eterno em Deus. Ele, na sua soberania, te escolheu, te separou para que você possa cumprir uma função, para que você possa alcançar pessoas, para que você possa ter uma ação no mundo determinada pela identidade que você tem em Deus. Nós não estamos trombando um no outro aleatoriamente. Nós somos colocados em cada lugar pela graça de Deus, para que a gente possa então ser igreja, sal da terra. Sal da terra. Quando Cristo fala, por exemplo, que se o sal perder o seu sabor, perder a sua qualidade, perder as suas características, e essas características de preservação, né, não só dá sabor, dá sabor também, né, mas de preservação, se o sal perder aquilo que dá identidade para ele, não existe essa possibilidade para o discípulo. O que Jesus está falando aqui é uma coisa hipotética, de sal perder o seu sabor. Para o discípulo de Jesus, é inconcebível essa ideia. É inconcebível a ideia de ser igreja irrelevante, de ser igreja sem ação no mundo. Não entra na cabeça daquele que nasceu de novo, que ele, chamado, salvo pela graça de Deus, ele foi salvo para viver uma vida medíocre. Não entra na cabeça do cristão. Por isso essa fome, essa sede de fazer alguma coisa, essa sede e fome de fazer alguma coisa, não é nada senão a vontade de ser quem nós somos, de viver. Né? Eu estava conversando isso com outra pessoa, nós não fazemos para ser. Não é o fazer que define a nossa identidade, mas é a nossa identidade que define o nosso fazer, a nossa ação. Então, na cabeça do cristão, ele não consegue conceber a ideia de que Jesus Cristo salvou ele e ele não vai ter nenhuma ação no mundo. Ele não vai afetar os seus familiares, ele não vai criar os seus filhos para a glória de Deus, que não no seu trabalho ele não vai glorificar Deus, ele não cabe, ele fica pensando o tempo todo, Deus me colocou aqui com um propósito, eu estou aqui para ser sal do mundo. Está entendendo? Essa é a cabeça do cristão. E entender o que é ser sal da terra é entender a nossa ação no mundo. Por isso, meu irmão, eu estou orando e a gente está trabalhando aqui, pregando a palavra para que você cada vez mais tome consciência de quem você é. Não fique com medo. Nossa, mas se eu chegar num lugar aqui e um lugar tiver muita morte, os relacionamentos destruídos, os princípios todos abandonados, os conceitos todos miseráveis, não fique com medo. Deixa Deus te lançar lá, porque você vai ser sal naquele lugar. Você será sal naquele lugar, é da sua identidade. É da sua identidade. Você é isso. Você é isso. Por que você é isso? Porque você está em Deus, você nasceu de novo. E o fato de Cristo ser a sua habitação e ser a sua essência, te faz ser. Te faz ser. Está entendendo? Você é. Se alguém falar, eu não estou sendo sal, você não é sal. Cara, você é. Você é. Só existe um destino para o sal. E o destino não é ficar escondido em um lugar, estocado. Deus não estoca o sal dele. Você está entendendo? Deus não estoca o sal dele. Ele usa ele. Ele lança ele naquilo que ele quer preservar. Está entendendo? Seja sal. Ó, essa concepção para os discípulos aqui, eles é o sermão do monte, gente. É o princípio do evangelho. É ser bem-aventurado e conhecer a sua identidade. Você está entendendo? As outras coisas do evangelho, as metafísicas,
os dons, quem fala em língua, quem interpreta, quem vai para qual cargo, quem canta. Isso é posterior a essa identidade aqui. Se a gente não voltar para o Sermão do Monte, eu falo isso aqui há muito tempo, e é por isso que a gente está fazendo o nosso discipulado no livro do Bonhoeffer, que vai fazer uma exposição justamente do Sermão do Monte. É o seguinte: se a gente não voltar para o Sermão do Monte, não adianta a gente caminhar não, e vai dar errado. A gente nunca vai entender cruz, a gente nunca vai entender ceia, a mesa de Cristo. Por quê? Porque o Sermão do Monte é a base. É Cristo sentando pela primeira vez com seus discípulos ali e dando para ele bases que vão sustentar a caminhada. Então isso aqui sustenta a sua caminhada, entender que a sua natureza é a natureza transformada, modificada por Deus para ser o sal dele no mundo, não no mundo, ser sal dele no mundo. Lá é o nosso lugar, que a gente comece a reivindicar, lá é o nosso lugar, as favelas são nosso lugar, as prisões são nossas, os hospitais são nossos, o nosso lugar é lá, o nosso lugar é em todo lugar, na sociedade, é na política também. O nosso lugar é em todos esses lugares. Porque se nós estamos lá, existe esperança para aquele que padece. Existe esperança. Existe esperança porque ele vai ser preservado. Um dia a palavra chega para ele e ele, por fé, encontra Jesus e é transformado. Está entendendo? É nosso. O mundo foi dado para a gente cuidar. Volta para Gênesis. O jardim foi dado para o homem cuidar. O papel, função de Adão e Eva era cuidar, produzir, frutificar, cuidar do planeta, cuidar do outro, cuidar do ser humano. Quando o ser humano perde essa identidade, a gente vai perceber isso na fala de Caim para Deus, quando ele tinha acabado de matar o seu irmão. E Deus vai falar para ele: cadê o seu irmão? O Caim vai falar assim: sou eu porventura tutor do meu irmão? Olha só, já essa questão egocêntrica. Cada um cuida da sua vida, Deus. Por acaso eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão? E o que Deus, e que poderia estar escrito ali, que faz todo sentido, você é sim. Você não lembra o que eu falei para os seus pais, não? Para que eles pudessem cuidar um dos outros e cuidar do planeta? Ou seja, é responsabilidade sua sim. É responsabilidade nossa sim. Nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos velhos, nossas favelas, nossos centros, nossas praças, nossos centros urbanos. É responsabilidade nossa sim. E se a gente fugir disso, a gente está fugindo da nossa identidade. Nós estamos negando a nossa identidade e estamos negando também Cristo. Assumir Cristo é assumir a nossa postura, a nossa identidade nele. Se prepara, porque se você descobrir isso em Deus, se a sua consciência for expandida, a sua mente abrir, Deus vai colocar você em lugares que você nem imaginou. E eu quero isso. Eu quero isso. Quero que Deus te leve lá, onde for, nas fronteiras. Que Deus possa mandar gente daqui lá. Que Deus possa levantar pessoas aqui nessa comunidade aqui. Líderes, gente que vai fazer alguma coisa, gente que vai ser sal desse lugar. Nós não vamos perder essas crianças e adolescentes com o tráfico de droga para as drogas. Nós não vamos perder pessoas aqui por religiosidade. Gente que entra e sai de igreja e a sua vida, a sua família está destruída porque não conheceu o Evangelho. Gente que fala que é evangélico, mas não conhece. Eu não aceito isso. Eu não quero que a gente veja pessoas se perdendo sem a intervenção da igreja, do sal. Está entendendo? Então, meu irmão, pega junto comigo. Porque eu estou disposto a fazer isso. Eu quero isso. E eu conto com você. Versículo 14. Meu Deus, já passou minha hora. Eu vou parar. Versículo 14 fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte
e nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Olha só, além de ser sal, a outra linguagem que Jesus vai usar é ser luz. E esse ser luz tem tudo a ver com o que eu estou falando, com o lugar que se encontra o mundo, num ambiente de trevas, num ambiente de escuridão, num ambiente de irreconhecimento daquilo que é de fato a vida, do que é de fato o outro. Ou seja, é mais ou menos assim, a gente apaga as luzes desse lugar e a gente tenta então descrever o outro, descrever a roupa do outro, a face do outro. E assim, imagina fazer isso sem nenhum feixe de luz. Se relacionar com o outro está ferido, aí você tenta lá, você que é enfermeira, sem luz tentar cuidar do ferimento do outro. O outro falando, mas você não está conseguindo, tateando, a gente tateando um ao outro para tentar compreender, para tentar entender que lugar é este, onde é um lugar de descanso, de assento, como é esta casa. É o mundo, a ilustração aqui é o mundo. Que mundo é esse? É o mundo onde os seres humanos mortos, além de tudo, estão cegos. Por quê? Porque vivem em escuridão. Porque tentam viver a vida tateando um ao outro, sem clareza de fato de quem está na sua frente, de quem o outro é, de que o outro precisa, de quais são os ferimentos, onde encontra recursos. Você está entendendo? Esse é o mundo. E o que Jesus fala aqui é o seguinte: vocês são a luz desse mundo. Vocês são a luz que ilumina e revela para essas pessoas que estão mortas na escuridão onde elas estão, quem de fato elas são, onde elas vivem. É um choque de realidade. Nós somos o que? A luz é como uma cidade iluminada. Olha só, no versículo anterior aqui, ó, versículo 14. Versículo 14. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte, ou não pode se esconder uma cidade sobre uma montanha. A igreja de Jesus, os discípulos, é como se fosse essa cidade. Olha só, tem essa imagem da cidade sobre o monte, no alto da montanha. É a cidade iluminada. O que essa cidade é? Essa cidade é abrigo para aquele que vem caminhando entre os vales, entre a floresta fechada, entre a escuridão. É ponto de referência para que esse não fique mais perdido em suas caminhadas, em sua empreitada pela vida. A tentativa do ser humano de viver a vida sem ir para essa cidade é uma perdição. E aí quando a igreja brilha, ela brilha dando direção para quê? Para aquele que cansado, para o forasteiro, aquele que caminhou por longos quilômetros, possa então encontrar lugar para passar a noite, para comer, para se revitalizar, para receber instrução. Porque quando você está perdido numa estrada, o que você procura? O ponto de apoio, para onde que você está indo. Se você encontra na cidade, o cara fala, aqui é assim, vai para lá, vem para cá, está acontecendo isso. É a cidade do forasteiro. O forasteiro, ele está ali andando, perdido, é o ser humano. E quando a igreja brilha, ela é mais do que uma luz, mas ela é lugar. É lugar de restaurar, é lugar de recalcular a rota. É lugar, é cidade de Deus, está entendendo? É só você pensar na analogia escatológica, é Jerusalém. É Jerusalém que está sobre o monte, é a cidade de Deus, é o lugar onde Deus está. É o lugar onde você pode ser curado, onde você pode ser fortalecido. Foi uma grande jornada até aqui, mas aqui agora é lugar de descanso,
descanso em Deus, descanso na direção de Deus. Aqui você não fica perdido porque existe luz. É cidade no topo da montanha. É luz que ilumina toda uma casa. Não se pode esconder a luz, não se pode esconder uma lamparina debaixo de um cesto ou debaixo da mesa. Não se pode. A luz foi feita para ficar no alto, para iluminar. E olha só, em nenhum momento Jesus está falando o seguinte: eles ficarão olhando para a luz. O papel de vocês é vocês brilharem tão forte que as pessoas vão ficar olhando para você, porque não dá, porque se você tentar olhar para essas lâmpadas aqui, você vai ficar cego, você não vai conseguir ver. Mas a luz é simplesmente para iluminar o ambiente, iluminar a pessoa, quem ela é, para que ela possa se enxergar. Essa não é a experiência de conversão? Essa não é a experiência do novo nascimento? Onde as pessoas tendo contato com a palavra, tendo contato com a verdade, elas são iluminadas, elas têm consciência da verdade. E aí elas podem então se arrependerem. Por quê? Porque é aquilo que eu falo. Quando a luz acende, a gente percebe a bagunça que está na nossa casa. E a gente fala assim: nossa, mas você bagunçou a casa toda, o Evangelho bagunçou toda a minha vida. Não é que o Evangelho bagunça toda a vida da pessoa, é porque a vida da pessoa já está toda bagunçada. E quando o Evangelho acende a luz, a pessoa vê a bagunça que ela está. E dá trabalho arrumar essa casa. E dá trabalho arrumar esse lugar onde que nós nos encontramos. E a gente consegue se olhar no espelho porque existe luz. E a gente consegue olhar a si mesmo. E a gente vê que precisa de mudança. E mudar dói, precisa de converter. Esse é o Evangelho. E qual que é o trabalho da igreja, a luz do mundo? É iluminar. Então onde a gente chega, a gente também traz o quê? Senso de realidade. A gente chega para as pessoas e fala assim: ó, essa maneira que você vive é segundo a imagem de pecado. Isso é pecado. Você cria os seus filhos na imagem do pecado. Cria os seus filhos para a glória de Deus. Cria os seus filhos como deve se criar. Viva um relacionamento que glorifica a Deus. Você trabalha porque o seu coração serve a Mamon, mas essa não é a maneira certa de se viver. Trabalhe para a glória de Deus. E as pessoas, elas são iluminadas. A luz chega para ela, mas se a luz não chegar, elas continuam vivendo na escuridão, fazendo o que sempre fizeram e nunca tem senso de realidade. Ver. A igreja faz com que as pessoas vejam. Mas aí a gente pode pegar um probleminha do nosso tempo, que é o seguinte: a gente começou a brilhar de uma maneira tão... Eu acho que não é só brilhar, é que a gente desceu, entendeu? A gente colocou a lâmpada em outros lugares. E a gente começou a cegar, desorientar as pessoas que passavam por nós. E é isso que acontece no nosso mundo. A gente tem tantos cristãos, tantos evangélicos que, em vez de iluminar o caminho, iluminar a casa, atordoam as pessoas. É o farol alto, você está dirigindo e de repente vê um infeliz do outro lado com o farol alto na sua cara. E aí você quase morre, bate o carro. Né? Por quê? Porque o cara não lança o farol no lugar onde deve lançar. E a mesma coisa se você não fizer isso. Então a gente lança luz onde deve lançar. Somos luz do mundo. Nosso chamado é para iluminar o mundo. Nosso chamado é para ser sal no mundo. Sal do mundo, luz do mundo. Temos uma função no mundo, gente. Não fomos salvos para ficar aqui nessa bolha, não. É para a gente ir. E a gente estando nesses locais, o mundo é iluminado. Luz chega para as pessoas, elas conseguem perceber a graça de Deus. É diferente um cristão olhando para um pôr do sol e o não cristão. Um cristão, ele percebe que além do pôr do sol existe a presença de Deus naquele lugar. E aí o cristão, ele não consegue se segurar, ele tem que brilhar e ele fala: Deus está nesse lugar, não é mesmo? E a pessoa que estava vendo só o pôr do sol começa então a ganhar senso de que Deus de fato está ali e existe. Está entendendo? É a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é a luz chegando. Lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Olha só que série de jogos de palavras que a gente tem aqui, de sal e luz, gente.
Nós somos luz porque nascemos da luz, da estrela da manhã, daquele que é luz do mundo, daquele que brilhou, daquele que o João capítulo 1 vai falar que existia trevas no mundo, mas quando a luz chegou, as trevas não puderam resistir. Está entendendo? Quando Jesus Cristo chegou no mundo e o mundo era trevas, as trevas não puderam resistir. As portas do inferno não prevaleceram. Está entendendo? É ser luz do mundo, é compreender isso. Olha só. Nossa, mas passou página. Vamos lá. Versículo 16, para a gente finalizar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Qual que é o propósito do cristão brilhar? Para que Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Para que as boas obras, tudo de bom, a nossa prática, a nossa ação, o fazer, vamos pegar tudo que é obra e colocar em fazer, na ação, nessa trabalheira toda que a gente tem, para que tudo isso seja visto diante do mundo. E não é pecado ser visto. Não é pecado ser visto. Pecado é querer a glória de Deus para si mesmo. Pecado é querer que a pessoa reconheça quão maravilhoso você é. Nossa, você é tão bom. Mas a pessoa ela só consegue ver você e ela não consegue ver a sua força orientadora. Não consegue ver que você só é essa luz, só é esse sal porque Cristo é tudo para você. Tudo que nós fazemos, todo trabalho, todo suor, todo esforço, todas horas de estudo, a gente ora e lê a palavra e discipulado e comunhão, tudo isso que quando resulta num fruto, esse fruto que é provado, vamos dizer assim, pelas pessoas, é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado na sua vida, que Deus seja reconhecido, que Ele receba a glória disso. Por isso que eu falei isso, gente. Eu dei uma aula no seminário no domingo passado e eu falei, gente, ação social por si só não é evangelismo. Mas o evangelismo, ele está ligado sim, muitas vezes à ação social. Mas por que pode ter ação social e evangelismo? Se essa ação na sociedade, ela está ligada com a glória, com a vontade de glorificar a Deus. Que as pessoas recebam mais do que um pão e um suco, mas recebam fruto daquilo que Deus é. Receba pão e água sabendo que esse pão e água é resultado da bondade e misericórdia de Deus e do desejo de Deus pelo bem-estar dos seus seres humanos. Para que esses seres humanos vejam no pão e no suco que em Deus existe alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Está entendendo? Que há uma pessoa ao entrar na nossa igreja, uma criança ao ver uma cena de teatro e sorrir, uma mãe que vinha aqui arrumar o cabelo, arrumar o dente e poder se alegrar, se contentar nessa ação estética, que por trás disso ela possa perceber e ter consciência de que Cristo é alegria para ela. Cristo é plenitude, é Cristo quem preenche, é Cristo quem embeleza essa mulher. E que esse fruto, esse resultado que a gente produz, é simplesmente o fruto do nosso relacionamento com a luz, nosso relacionamento com Deus, com Cristo. A nossa referência de ser sal e luz está em Cristo Jesus. Quando Ele tem a sua vida ali terminada na cruz, provisoriamente, a gente percebe então que é ser luz do mundo. Na cruz, Ele ilumina todo mundo, Ele é colocado em um lugar alto, para que todo que passe pela cruz possa ver lá no crucificado a esperança de luz, a esperança de vencer as trevas.
Então ele é a nossa referência. Você quer ser sal e luz? Saiba que tem uma cruz aí no meio desse caminho. Existe renúncia, existe se dar pelo outro, existe morrer para que outros possam viver. Existe, eu preciso dar mais tempo, mais gasolina, mais carona, mais dinheiro, mais tempo, mais conversa, mais ouvido, para que outros possam então viver, conhecer o Evangelho, conhecer esse Cristo. Meu irmão, essa fala de Jesus me inspira a viver uma vida aqui onde eu sou sal e luz, onde em amor e misericórdia pelo próximo, pelo mundo, eu me dou, eu me lanço, porque a verdadeira adoração é quando eu adoro a Deus aqui e no outro. Deus quer ser adorado no outro, e eu não estou falando que Deus está no outro não, mas é porque quando nós amamos o outro com a nossa identidade em Cristo, quando Cristo é pregado, quando Cristo é dado de graça para as pessoas, e a pessoa é afetada por esse amor, Ele é glorificado. Ou seja, essa é a adoração. Às vezes adorar a Deus vai ser mais do que levantar a nossa mão, e a gente fala, não, Deus quer que a gente levante a mão e glorifique Ele. Quer sim, mas quando você puder sofrer o dano, sofrer a causa do outro, abraçar o outro, você pode ter certeza, e fazendo isso em nome de Jesus e para a sua glória, que Ele recebe todo louvor e toda adoração. Amém? Essa é a igreja que compreendeu a sua identidade. Ainda há muito chão para percorrer nesse ano de 2018. E eu quero que você faça isso ousadamente, sabendo quem você é em Deus, aquilo que Ele chamou você para fazer. Então, meu irmão, não fique apagado, vai brilhar. Quando a glória vier para você, você lance ela para Cristo. Vai brilhar na sociedade, vai brilhar no seu trabalho. Glorifique a Deus. Vai brilhar na sua família, seja luz na sua casa, glorifique a Deus. Seja intenso, dê tudo que você é, não se dê pela metade. Um incentivo para vocês que têm trabalhado mais tempo com as crianças aqui, vem mesmo, faz com vontade, faz com força. Sobe essas escadas para a glória de Deus, esses becos. Corrige esses meninos para a glória de Deus. E aí eu já vou abrir uma coisa aqui nova aqui, ó. Eu preciso de vocês que não estão envolvidos com o Kids, mas queiram ardentemente começar o trabalho de evangelização nesse lugar. Porque, meu irmão, eu estou me colocando disponível. Eu quero entrar nessas casas, nessas famílias, eu quero pastorear, eu quero marcar horário com vocês aqui, eu quero fazer tudo isso para a glória de Deus. Vem comigo, vamos brilhar nesse lugar, vamos salgar esse lugar, vamos preservar tudo aqui para que Deus possa vir, para que Ele, na sua misericórdia, possa vir, intervir na história e salvar pecadores arrependidos. Você tem fé nisso, meu irmão? Eu tenho fé nisso, eu estou alegre com isso. Eu estou muito animado, eu estou empolgado, porque esses dias Deus me mostrou isso. E Ele tem, é como se Deus falasse assim, cara, eu vou tirar você dessa bagunça toda, porque eu estou achando que você está começando a ser afetado. Tiago, pensa, respira profundo quem você é, cara. A sua vida, eu te salvei para que você não desperdice a sua vida, então não desperdice a sua vida. Não desperdice quem você é sal e luz, não desperdice isso. Use tudo que você tem, sua inteligência, sua força, seu dinheiro, tudo que você tem em sua casa, para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Amém?